Abramos nossas Bíblias lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 4 ao versículo 17. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 17. 6. Deuteronômio 6, versículo 4 ao 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele te ordenou. Que Deus nos abençoe mais uma vez com a santa palavra de Deus que foi lida nesse instante. Irmãos, dando continuidade às mensagens que estamos todas as quartas-feiras trazendo no livro de Deuteronômio, hoje nós, como tema geral, é que nós devemos estar nos lembrando das palavras do Senhor, todo o tempo, em todo lugar, e onde estivermos. A nossa mensagem de hoje é a seguinte: lembrando das palavras do Senhor nos nossos lares. Lembrando das palavras do Senhor nos nossos lares. E por que esse tema, amados irmãos? O lar, ou nosso lar, é o lugar onde nós encontramos aconchego. É na intimidade do lar onde assumimos o que nós somos de fato. Ali guardamos, conservamos aquilo que nós mais gostamos.
E creio que o Senhor tem um propósito ao ordenar ao seu povo que a sua palavra seja objeto de atenção na intimidade dos nossos lares. O Senhor quer ser amado, obedecido pelo seu povo e, acima de tudo, principalmente nos lares cristãos. A maneira como nós nos relacionamos com o Senhor, quando estamos em família, define bem o valor que nós lhe damos. É no nosso lar que ninguém consegue fingir no dia a dia. Somos o que somos, assumimos o que nós assumimos, é dentro dos nossos lares. Mas, se conseguirmos deixar outros prazeres para ter o Senhor como nosso bem maior de nossas vidas, então esta atitude provará o nosso apreço pelo Senhor. Eu acho maravilhoso, amados irmãos, o livro de Deuteronômio. Quando você vai lendo cada vez mais, Deus vai alertar o povo, para que o povo não lembre apenas das palavras que ele ensinou por intermédio de Moisés, quando esteve lá no deserto, não apenas em alguns lugares, mas em todos os lugares. E como nós veremos hoje, o Senhor quer que nos lembremos das suas palavras nos nossos lares. E surge uma pergunta para todos nós nesta noite: temos lembrado mesmo das palavras do Senhor nos nossos lares? Nesta noite, eu quero, de forma bem breve, mostrar duas verdades nesse texto que acabamos de ler. A primeira delas é: qual deve ser a nossa atitude em relação à pessoa de Deus em nosso lar? Qual deve ser a nossa atitude em relação à pessoa de Deus no nosso lar? Esta é a primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos neste texto que nós lemos. A segunda é a seguinte: qual deve ser a nossa atitude no nosso lar em relação à palavra desse grandioso e maravilhoso Deus? Qual deve ser a nossa atitude no nosso lar em relação à palavra desse grandioso Deus? Portanto, são essas duas verdades que iremos compartilhar nesta noite com os irmãos, ou quero compartilhar com os irmãos nesta noite, com base nesse texto que nós lemos e alguns outros textos pelos quais nós veremos no desenvolver aqui da mensagem. Então, em primeiro lugar, qual deve ser a nossa atitude em relação à pessoa de Deus no nosso lar? Quais são as atitudes que devemos expressar acerca da pessoa de Deus em nosso lar? Eu quero destacar três aqui, no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 13 do texto que nós lemos. A primeira atitude que devemos expressar em nossos lares a pessoa de Deus se encontra aí no versículo de número 4. Veja o que é que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, amados, em primeiro lugar, em nossos lares, nós devemos expressar a exaltação a esse grande e maravilhoso Deus. Devemos em nossos lares exaltar a pessoa do Senhor Deus de Israel. Irmãos, em hipótese alguma, o cristão não pode esquecer do seu Senhor.
ocupar a nossa mente e o nosso coração demasiadamente com muitos prazeres desta vida é fazer uso indevido do tempo que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. Não devemos jamais deixar que a ocupação diária do nosso lar roube o que é de mais precioso. Irmãos, quando nós lemos aí esse versículo 4, o versículo 12 também, veja o que é que diz: guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Irmãos, aqui o povo estava sendo introduzido à terra prometida, mas nós, num sentido espiritual, nós estávamos, amados irmãos, no Egito. O Egito aqui é a figura do mundo. Nós estávamos laçados, né, algemados ao sistema que está aí no mundo, mas o Senhor nos libertou. E eu acho maravilhoso aqui, não é? No versículo 10, Deus já avisava ao povo. Veja o que é que o povo diz: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, olha só, grandes cidades e boas cidades que tu não edificaste. Esta foi a promessa que Deus disse: eu vou levar a descendência de Abraão para uma terra, eles chegarão lá, vai habitar em grandes e boas cidades que vocês não edificaram. Vou dar casas cheias de tudo que é bom, casas que vocês não encheram estas casas, poços abertos que vocês não abriram, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, olha o que Deus diz: guarda-te, para que não te esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E aplicando para as nossas vidas, amados irmãos, como podemos aplicar? Nós estávamos, amados irmãos, perdidos neste mundo, talvez até em situações miseráveis, passando por privações, necessidades, muitos com a vida desgraçada, mas Deus, pela sua graça, nos tirou lá do mundo, firmou os nossos pés sobre uma rocha. Hoje nós temos o nosso lar. Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado e continuará nos sustentando com coisas boas. Temos de tudo dentro dos nossos lares, principalmente o Senhor. Por isso que o Senhor quer que o exaltemos e venhamos reconhecer quem nós éramos e quem nós somos agora, e o que Ele tem proporcionado a mim e a você, que somos cristãos até o presente momento. Eu pergunto a você, meu irmão, eu pergunto a você, minha irmã, você como um cristão, ou como uma mulher cristã, tem faltado alguma coisa no seu lar? Eu creio que não. Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz lá no seu salmo, ele já velho, quando escreveu esse salmo: fui moço e já sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. E assim, devemos o que? Exaltar o Senhor, nosso Deus, porque Ele é o único Senhor.
Mas também o salmista diz que em nossos lares, em relação à pessoa de Deus, nós devemos, amados irmãos, primeiro, exaltar o Senhor, mas também, no versículo 5, Moisés diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Exaltem o Senhor dentro dos vossos lares, exalte a pessoa desse grandioso Deus, né? Ame esse Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amados irmãos, o amor é a maior expressão que podemos dedicar ao Senhor. Não se pode provar amor a alguém somente por meio de palavras, mas é nas atitudes diárias, em nossos lares, que demonstramos se de fato amamos a Deus verdadeiramente. Como eu falei, na igreja nós expressamos gratidão a Deus, nós exaltamos o Senhor, nós falamos que proclamamos ao Senhor, mas em nossos lares, temos amado a Deus mesmo, continuamos exaltando a Deus, desde o dia que o Senhor nos tirou lá da terra do Egito e nos trouxe para a sua presença. Irmãos, este amor, como diz aqui o texto, deve ser de coração, de toda a alma e com todas as nossas forças ou com todo o nosso poder. E o que é isso? De todo o coração, quer dizer que envolve todos os nossos sentimentos, todas as nossas vontades. Nós devemos dedicar nossos sentimentos, nossas vontades, primeiramente a Deus, em demonstração de amor a Ele. De toda a tua alma, o que é isso? É o nosso intelecto, o nosso entendimento. Nós somos seres racionais. E de todas as tuas forças. E o que é isso? Capacidade individual. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, ame ao Senhor com todos os vossos sentimentos. Ame ao Senhor com toda a vossa vontade. Dediquem primeiramente amor ao Senhor. Com todos os vossos pensamentos, todo o entendimento e com toda a sua capacidade individual. Ame o Senhor, não apenas só em palavras. Irmãos, como é que estão os nossos sentimentos? Estão cativos a esse Deus? Como é que está a nossa vontade? Está cativa a esse Deus? Como é que está as nossas capacidades individuais? Temos nos dedicado mesmo em fazer a vontade do Senhor? Aquilo que pensamos está cativo primeiramente em amor a esse Deus? O nosso entendimento está cativo à vontade de Deus? A Bíblia diz, amados, que amamos a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, é quando nós guardamos tudo aquilo que Ele nos ensina.
Isso é Deus que diz em sua palavra, não é o pastor Waltz. Abram comigo aí, não desmarca aí Deuteronômio. Abra aí, primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5. Versículo 1 ao versículo 3. Vejam só o que João vai dizer, o discípulo do amor, que antes era chamado filho do trovão e depois foi chamado de discípulo do amor. 1 de João capítulo 5, versículo 1 a 3, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando o quê? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. Qual é o amor que devemos ter a Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, amados irmãos, demonstraremos amor a Deus, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, quando os nossos sentimentos, vontades, pensamentos, entendimento e capacidade individual obedecemos aos ensinamentos de Deus. E olha que João diz que os seus mandamentos não são penosos. E como nós falamos tantas vezes, que diz, é muito difícil, realmente, pelos nossos esforços, é muito difícil. Mas, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. A não ser que não seja nascido de Deus. Mas quem é nascido de Deus, vence o mundo e obedecerá aos mandamentos de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu não posso, mas eu tenho fé no meu Deus, que Ele me concederá graça, misericórdia, para que eu obedeça os seus mandamentos, porque de mim mesmo eu não tenho forças para isso, mas Ele proporcionou em mim, me fez, me tornou uma nova criatura, foi para isso, que pela fé eu tenha confiança nele, que ele me concederá graça, misericórdia, para que eu obedeça aos seus mandamentos. Porque de nós mesmos nós não temos capacidade. É preciso ser nascido de novo. Então, amados, quando amamos o Senhor, Ele ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, em tudo. O nosso lar será uma casa, chamada casa de bênçãos de Deus, que Deus derrama sobre as nossas vidas e os nossos lares. E ao mesmo tempo será um lar que estará prestando serviço a esse Senhor. É maravilhoso, amados, quando pela fé nós sabemos que Deus nos capacitará para obedecermos seus mandamentos. E quando fazemos isso, quando obedecemos os seus mandamentos, isso se chama o verdadeiro temor
a Deus. Isso quer dizer respeito ao Senhor. Eu vou lhe obedecer, porque esse Deus merece respeito e eu devo obedecê-lo antes de qualquer coisa. E a palavra de Deus está repleta de bênçãos para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Vejam aí, primeiramente no livro de Deuteronômio, mais adiante aí, capítulo 11. Veja o que é que diz aí. Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio 11, versículo 26 e o 27 só. 11, 26 e 27. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Maldição, se não cumprirdes o mandamento do Senhor vosso Deus. Isso é promessa de Deus, amados. Quando o nascido de Deus clama dia e noite ao Senhor, pedindo misericórdia: Senhor, me ajuda, me capacita, porque eu quero obedecer a tudo, a todos os teus ensinamentos. O Senhor derrama graça e a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas. Mas abram mais aí adiante, não desmarca aí Deuteronômio capítulo 6, certo? Abram aí Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 3. Vai mostrar a mesma realidade deste versículo aqui que Deus deu ao povo lá com Moisés, para que o povo se lembrasse, né? E aqui em Provérbios 3:33, veja o que diz. 3:33. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Ele é abençoado por Deus, porque quem é justificado, quem é nascido de Deus, quem busca ser santificado todo dia, obedecer a palavra de Deus, Deus derrama bênção sobre a sua casa, sobre o seu lar. Mas do perverso que não quer nada com Deus, não quer obediência a Deus, aos seus ensinamentos, Deus traz maldição. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Não pode voltar atrás. Deus falando, está falado. Nós temos que crer. Os nossos lares devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Estarmos negando dia após dia os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas inclinações pecaminosas e nos voltando para o nosso Deus. Então, essa deve ser a nossa segunda atitude em relação à pessoa de Deus no nosso lar. Primeiro, estarmos exaltando ao Senhor. Segundo, amando o Senhor. Ao terceira atitude se encontra aí no versículo 13, não é? do capítulo 6 de Deuteronômio. O Senhor teu Deus temerás. Então, essa é a nossa terceira atitude em relação à pessoa de Deus: exaltar, amar e temer ao Senhor. O sábio Salomão, nós estamos estudando aqui no domingo, né? Diz que, lá em Provérbios 9, 10, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria. Temer é diferente de ter medo.
O medo naturalmente ou normalmente é produto de insegurança, provocado muitas vezes por o nosso sentimento de culpa. Mas temer é reverenciar, é submeter ao Senhor. Por isso, novamente, João diz que aqueles que temem não têm mais medo de nada em sua vida. Porque quando adoramos o Senhor, quando nós reverenciamos ao Senhor, o medo se acaba. Você quer acabar com o medo que tem na sua vida? Tema ao Senhor, respeita ao Senhor, o que Ele fala na sua palavra, guarde, se submeta à sua vontade, e o medo vai ser dissipado na sua vida. É esse texto que nós vamos ver agora na palavra de Deus. Abra aí novamente, primeira carta de João, capítulo 4. 1 de João, capítulo 4. Versículo 18. Veja só. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado o amor. Aquele que teme, que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Mas quem teme e obedece ao Senhor, o medo é dissipado, porque o medo só produz, como diz aqui, o medo produz tormento. Mas quando nós amamos o Senhor, quando nós exaltamos o Senhor, quando nós tememos o Senhor, o reverenciamos, nos submetemos a Ele, é uma prova de que verdadeiramente o amor de Deus em nós está aperfeiçoado. E quando nós tememos ao Senhor, nos desviamos do mal, porque o Senhor, Ele abençoa todos aqueles, como nós vimos, que temem, que amam de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu poder. Novamente o livro de Provérbios. Abra aí, Provérbios 16. Provérbios 16. Provérbios 16, o versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, amados irmãos, quando nós tememos verdadeiramente o Senhor, aquele que é nascido de Deus, aquele que ama a Deus, que exalta o Senhor em toda e qualquer circunstância, que ama o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, de todo o seu poder, de todas as suas forças, que teme, que se submete à vontade dEle, Deus desvia ele do mal. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Você quer evitar o mal na sua vida? Se submeta a Deus, ame a Deus, reverencie a Deus, coloque a vontade de Deus na sua vida primeiramente. Que você vai
desviar do mal. Porque muitas vezes nós é quem proporcionamos ou trazemos mal para a nossa própria vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não nos submetemos à vontade de Deus. O nosso entendimento, a nossa razão, a nossa vontade não está submissa à vontade de Deus. Então, pela nossa vontade, pelo nosso entendimento, pela nossa inclinação, nós próprios produzimos o mal para a nossa vida. Mas quem teme ao Senhor, quem respeita ao Senhor, quem se submete ao Senhor, Deus desvia ele do mal. Isso é promessa de Deus. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, amados, a Bíblia diz que o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Salmo 147, 11 diz isso. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, amados, estas devem ser as nossas atitudes que devemos expressar a pessoa de Deus em nossos lares. Exaltar ao Senhor, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor, versículo 4. Segunda atitude, devemos estar amando ao Senhor em nossos lares, em relação à pessoa desse nosso Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E também de temermos ao Senhor, o Senhor teu Deus, ao teu Deus temerás, respeitá-lo, submeter a Ele. Irmãos, nós somos tão frágeis. Essas palavras aqui, como nós vamos ver, para ficar inculcado em nossas mentes. Mas nós somos tão tendenciosos a esquecermos estas palavras, que Deus quer que a igreja dele pregue a tempo e fora de tempo. Talvez você tenha dito: eu já conheço esses versículos. Conhece, mas Deus quer que você ouça novamente, se lembre, e você, se não estiver temendo ao Senhor mesmo, reverenciando a Ele, se submetendo a Ele, para que sejamos o quê? Despertados pelo poder do Espírito Santo que está dentro de nós. Você quer ver como nós somos? Você quer ver uma coisa, como nós somos falhos? Você lembra? Não vou dizer nem do ano passado. As mensagens que foram pregadas aqui, vou dizer só o domingo à noite. Você lembra de todas elas, nesse mês de janeiro? Não lembramos não, irmãos. Vamos ser sinceros. Talvez você notou lá, mas não lembra de tudo. Mas a palavra precisa ser pregada a tempo e fora de tempo. Tem que estar sendo pregada até o retorno de Jesus Cristo, porque nós somos tendenciosos, nós estamos ainda num corpo corruptível, nós carregamos dentro de nós ainda duas naturezas, uma carnal, que é voltada para o pecado, para a vontade humana, e outra espiritual. Carne e espírito está militando dia após dia. E essa luta só vai acabar um dia que nós recebermos um novo corpo e sermos levados para sempre com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, a palavra de Deus nos ensina que a nossa atitude em relação à pessoa de Deus nos nossos lares é essa, de estarmos sempre exaltando o Senhor, amando o Senhor, temendo, nos submetendo e respeitando a sua pessoa bendita dentro dos nossos lares. Quantas vezes
Nós, em nossos lares, fazemos algo e às vezes o Espírito Santo, quando nós pensamos ou combinamos algo com a nossa família, fala ao nosso coração condenando que nós não devemos fazer aquilo, e nós, por teimosia, muitas vezes fazemos. Já aconteceu isso no seu lar? Pode acontecer. Se já aconteceu, pare e reflita. Isso é o quê? Nós estamos, em relação à pessoa de Deus, nós não estamos reverenciando como Ele deve ser reverenciado. E temos que pedir perdão e nos voltar para o caminho. Por isso que Deus quer ser lembrado todos os dias, cada instante, a sua pessoa dentro dos nossos lares. Ele é Senhor ou não? Senhor já está dizendo, é dono de tudo. Todo o nosso ser, tudo o que nós possuímos, vem das mãos do Senhor. Mas em segundo lugar, qual deve ser a nossa atitude no nosso lar em relação à palavra de Deus? Quero destacar mais 3, não é? Atitudes que devemos ter em nosso lar. Em primeiro nós vimos em relação a Deus, e agora em relação à palavra de Deus. Está aí no versículo 6, a primeira delas. Guardarás, ou melhor, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A primeira atitude, amados, que devemos ter em nossos lares em relação à palavra de Deus é guardá-la em nossos corações. E por que coração diz aqui? Porque o nosso coração é o centro da nossa atenção, vontades e preferências, é o ser humano em todo o seu ser. Por isso que Jesus Cristo, o que é Jesus Cristo diz lá em Lucas 12:34? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E qual é o tesouro que Jesus está dizendo? O Evangelho, a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu estava meditando hoje mesmo e parei e refleti. Eu guardo um tesouro dentro de mim, e esse tesouro se chama a palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você que é nascido de Deus, que é um servo, que é uma serva de Jesus Cristo, dentro de nós habita um tesouro. Só se a nossa vida não estiver voltada para esse tesouro. Mas Jesus diz: onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Ou seja, toda a nossa vida. Então toda a nossa vida deve estar centrada, sabe em quê? A nossa esperança na palavra de Deus. Será que nossa vida mesmo está centrada, descansa tão somente na palavra de Deus? Onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus pegou o seu tesouro e colocou em vasos de barro, que somos nós, seres humanos, para que o poder e a excelência não seja do vaso, mas sim daquele que colocou. Deus coloca o seu tesouro em nossa vida, amados, que é a sua palavra. Isso é maravilhoso, é para nós nos alegrarmos. Podemos afirmar que ao guardar a palavra de Deus em nossos corações, estaremos colocando-a como o maior tesouro em nossas vidas. E nada melhor do que o apóstolo Paulo, né? Quando ele diz, lá em Colossenses 3,16:
A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Habite a palavra de Cristo em vós abundantemente. Está lá em Colossenses 3,16. Com toda sabedoria, ensinando-vos, ademoestando-vos uns aos outros. Quando vocês se reunirem, ensinem, ademoestem uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e dando graça ao Senhor de todo o coração. Por isso, amados irmãos, quando o povo de Deus se reúne, ou deve ser quando o povo de Deus se reúne, seja quem for que traga a palavra de Deus, deve brotar alegria. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, porque o Senhor está mostrando alguém para falar da sua palavra, para nos consolar, para nos ensinar, para nos ademoestar. O vaso é de barro, mas o poder é da palavra de Deus. Ela não falha. Por isso, não é? Que aqui em Deuteronômio, não é? Paulo, ou melhor, Moisés diz: tu a inculcarás nos teus filhos, porque a melhor coisa, a principal coisa que você, ao ter filho no seu lar, você deve inculcar primeiramente essa palavra nos seus filhos. Por quê? A recomendação bíblica é porque essa palavra purifica o jovem no seu caminho. Como o jovem purificará o seu caminho? O salmista no Salmo 119, versículo 9 e 11 diz: observando conforme a tua palavra, de todo o meu coração, diz o salmista, te buscarei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Devemos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Você já me exalta? Você diz que me ama? Você diz que teme a mim? Mas também no seu lar, tenha essa atitude. Guarde as minhas palavras na sua vida, em todo o seu coração. Ou melhor, no seu coração, em todo o seu ser, em toda a sua vida, que ela faça parte da sua vida, nas suas decisões, nos seus pensamentos, em tudo o que você for fazer. Examine à luz da palavra de Deus. Guardá-la no nosso coração. E o versículo 7 e 9 do capítulo 6 de Deuteronômio diz que devemos colocá-la como um objeto de atenção em nossos lares. Diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, amados, vejam só, Deus quer que no lugar daquilo que prende tanto a nossa atenção dentro dos nossos lares, nós em primeiro lugar devemos colocar a palavra de Deus. É interessante aqui, amados irmãos, que quando ele manda colocar nos umbrais, né?
que ele diz: atarás como um sinal em tua mão e te serão como frontal entre os teus olhos. E quando você lê um texto lá em Êxodo, né? É interessante, Êxodo 13:9 diz o seguinte, olha: e será como um sinal na tua mão. Moisés está apenas repetindo para a nova geração, mas lá em Êxodo Deus já tinha dado esse mesmo mandamento. E será como um sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Este ensinamento aqui, quando ele é interpretado literalmente, amados irmãos, é interessante que nós podemos ver a origem que Jesus fala até lá no Novo Testamento, que o judeu tradicional, ortodoxo mesmo, usa os filactérios. E o que era isso? Ou o que é isso? São duas fitas nas quais está preso uma caixinha com texto da lei mosaica, que são fixados no braço esquerdo, melhor, no esquerdo e na testa. Os judeus ortodoxos ainda hoje usam e têm este costume. São chamados, uma caixinha chamada filactérios, com as fitas que eles penduravam nos seus braços e na sua fronte, literalmente, para que nunca esquecesse da lei do Senhor. Mas hoje, como nós somos novas criaturas, Deus disse que aqueles que nos fez uma nova criação em Cristo Jesus, Ele colocou as suas leis aonde? Nas nossas mentes e em nossos corações. Quem é nascido de Deus, ele vai buscar, amar, a obedecer a lei do Senhor. Ou seja, a Bíblia deve ser lida diariamente, assentado. Temos que estar meditando em toda a nossa caminhada cristã, andando, ao deitar e ao levantar. Nós devemos estar sempre lembrando das palavras do Senhor. E essa palavra, os pais devem empenhar-se o máximo para colocar a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Sabe por quê? Veja o que é que diz aí, Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 22 ao 25. Capítulo 6 lá de Deuteronômio. Versículo 21, melhor dizendo. Deuteronômio 6, 21 até o 25. Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e contra toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Ele manda inculcar na mente dos seus filhos a sua lei, sabe por quê? Ele diz: quando a teus filhos vocês vão dizer: olha, meus filhos, vocês devem aprender a palavra do Senhor, vocês devem conhecer a palavra do Senhor. Sabem por quê? Porque nós éramos escravos do Egito. Lá era uma realidade, e na nossa? Não tenha vergonha de dizer para os seus filhos que você era um pecador miserável, destituído da glória de Deus, e Deus lhe tirou lá da lama do lamaçal do pecado.
E eu estou ensinando isso a você, meu filho, sabe por quê? Para que você não caia na lama do pecado. Se você não der ouvido aos mandamentos do Senhor, sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai cair na lama do pecado e vai para o mundo. É isso que Deus quer que falemos para os nossos filhos. Será que os pais cristãos hoje têm falado isso mesmo? Ou têm vergonha de dizer que eram miseráveis pecadores, desobedientes, rebeldes a Deus, viviam num mundo depravado? Não tenham vergonha de contar para o seu filho, não. Se seu filho perguntar para você: ô pai, por que a gente tanto estuda a palavra de Deus, hein? Por que a gente está todo domingo na igreja aprendendo a palavra de Deus? Não tenha vergonha de dizer para o seu filho, não. Meu filho, eu estava perdido no mundo. Minha filha, eu estava perdida no mundo. E Deus me chamou pela sua graça. Isso se chama misericórdia do Senhor. Hoje Ele me deu entendimento. E Ele manda em sua palavra eu lhe ensinar todos os seus ensinamentos para o seu bem. Marque esse texto e mostre para seus filhos. Porque às vezes os filhos dizem: mas pai, mas mãe, estão todo dia na igreja, por que a gente vai tanto para a igreja? Você deve falar e dizer: meu filho, olha, primeiramente, em nosso lar, em nossa casa aqui, olha, Ele é Senhor. Nós devemos exaltá-lo, nós devemos amá-lo, nós devemos temê-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo. E Ele manda também que na sua palavra nós devemos primeiramente guardar essa palavra na nossa vida. Nós devemos ter essa palavra como objeto de atenção para as nossas vidas, meu filho. Senão você vai perecer, senão você vai para o inferno. Não tenha medo de dizer para os seus filhos isso, não. Terceira atitude no nosso lar em relação à palavra de Deus: primeiro, é guardá-la. Segundo, colocá-la como objeto de atenção sobre as nossas vidas, estarmos sempre revendo como estamos, se estamos obedecendo ou não a palavra de Deus. E terceiro, está aí no versículo 17 do capítulo 6 de Deuteronômio, que diz: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. O que é coisa diligente, amados irmãos? Séria, compromissado, não é relapso, não é relaxado. Diligentemente guardarás o mandamento do Senhor. Seja diligente, não seja relapso. Isso quer dizer o que, amados? O cuidado como devemos observar, guardar a palavra de Deus, não desviar a nossa atenção para não cometermos erro, não acrescentarmos nada da palavra de Deus, nem retirarmos nada da palavra de Deus. É interessante que aqui no livro de Deuteronômio diz isso também, e lá no final de Apocalipse também diz isso. E nós não devemos acrescentar nada à palavra, nem também retirar nada da palavra que nos foi ou que nos é ensinada. Abra aí Deuteronômio 4, volta um pouco aí. Deuteronômio 4, 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos mando. E o final lá do livro, a Bíblia Sagrada, um texto bastante conhecido, está lá em Apocalipse, Apocalipse 22, 18 e 19 diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico:
Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nele. Sejam diligentes, observem a palavra, guardem a palavra como ela está ensinando. Não queira acrescentar nada a ela, porque ela é suficiente. Nem também queira tirar algo dela, senão os flagelos virão sobre todos aqueles que acrescentam e aqueles que querem retirar algo da palavra de Deus. E eu quero trazer um exemplo de um homem que ele, acrescentou e ao mesmo tempo tirou. Não obedeceu, não observou a palavra de Deus, como lhe foi ensinada pelo profeta Samuel. Esse homem se chama Saul. Vejam só, uma observação interessante que eu quero fazer nesse texto, para finalizarmos. 1 Samuel, capítulo 15. Primeira Samuel, capítulo 15. Nós sabemos aqui que o contexto vai nos mostrar, que o inimigo estava à porta e Saul ficou agitado e foi fazer algo que a palavra de Deus não autorizava ele fazer. Foi sacrificar, antes de invadir. Ele tinha que esperar a ordem do Senhor. O sacerdote faria o sacrifício e Israel, na hora certa, como Deus lhe falara, deveria atacar o inimigo. Mas Saul, não fez isso. Se você ler todo o capítulo 15 aqui, você vai ver, desde o 1, que mostra a desobediência de Saul e a sua rejeição. Mas eu quero ler apenas o versículo 22 ao versículo 24. Veja só. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, Saul? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ele achando que sacrificasse ao Senhor, mesmo desobedecendo a palavra de Deus, Deus ia aceitar aqueles animais. Aí Samuel chega e diz: ó Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que lhe obedeça a sua palavra? Será? Eis que obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha só o versículo 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos de quê? Do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido a quem? A voz de quem? De Deus ou do povo? Do povo. Eu pequei mesmo, Samuel. Amados irmãos, rebelião, olha que coisa, quando nós nos rebelamos, quando Deus diz em sua palavra e nós dizemos, também não é assim, isso é rebelião. É como o pecado da feitiçaria. E tem uma palavrazinha aí que eu quero destacar aqui: e a obstinação é como
a idolatria e culto dos ídolos no lar. Você sabe o que é a obstinação? O que é uma pessoa obstinada? É aquela pessoa que só faz o que ela quer, o que ela pensa, o que ela lhe agrada. Nós podemos ver pessoas assim, amados irmãos, muitas vezes nós podemos nos comportar dessa forma, ou não? De fazer, querer fazer o que eu quero, o que eu penso, como eu quero, e não como Deus quer. Não, amados, isso é obstinação, é como idolatria e culto a ídolos do lar. Você pode dizer que está adorando a Deus, fazendo o que você quer e não o que Deus quer, mas você é um obstinado e você está cultuando a deuses, a ídolos do seu coração. É profundo, amados irmãos. E por que Saul fez isso? Eu temi ao povo e deu ouvido à voz deles. E não é isso que muitas vezes nós fazemos? Ouvimos a voz do povo que está contrária à vontade de Deus e desprezamos aquilo que o Senhor está mandando nos fazer. Profundo, amados irmãos. Você já viu aquela pessoa que é crente, está na igreja? Talvez você tenha essa experiência, se não teve, você pode ter ainda ou vai ter. Mas como pastor, como oficial de igreja, acontece muito isso. Não que os pastores, não que os oficiais sejam perfeitos, mas o pastor, o oficial foi colocado na igreja para o quê? Orientar, aconselhar, né, o povo de Deus. Mas quantas vezes, amados irmãos, eu como pastor, ou outros pastores, já foram aconselhar pessoas e mostraram na palavra de Deus que aquelas pessoas estavam erradas, e as pessoas dizem, muitas delas, viu? Não todas, outras ouvem, reconhecem que estão erradas, se voltam para Deus, mas tem outras que ficam com a obstinação nos seus corações. Eu sei que Deus está falando assim, mas eu penso que é assim, eu vou fazer assim, e não tem problema nenhum, a vida é minha, quem manda sou eu. Achando que é o pastor que está querendo induzir ela a fazer aquilo, mas é Deus, meu irmão, que está mandando. Então, amados, se deixarmos de observar a palavra de Deus com diligência, poderemos nos tornar rebeldes como Saul e como profano também Esaú, que vendeu o direito de primogenitura por um prato de guisado. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e estatutos que hoje te mando. Diligentemente, observe, me obedeça, não queira sacrificar, porque, amados, se tem uma coisa que tem levado os nossos dias, muitas pessoas, a se tornarem pessoas obstinadas, ou elas já são obstinadas, se chama ativismo religioso. Tem muitas pessoas com ativismo religioso nas igrejas, querem fazer isso, querem fazer aquilo, mas por trás, desobedecendo ao que o Senhor lhe ensina. Isso é rebelião. Isso é obstinação. E se tornam pessoas apenas religiosas. Eu frequento a igreja, eu vou para a igreja, não tem problema. Mas temos que ser diligentes na palavra de Deus. Não para a vida do irmão, mas para a sua. Deus manda cada um de nós individualmente sermos diligentes individualmente
Olhe para você, se você está sendo diligente. Mas quando para ser pregado, tem que ser pregado para todos. Porque é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, amados, nós vimos, que as atitudes que devemos ter em relação, a esse tema da mensagem de hoje. Lembrando das palavras do Senhor nos nossos lares. Nossas atitudes, a pessoa de Deus, devemos exaltá-lo, amá-lo e reverenciá-lo. As nossas atitudes em nossos lares, em relação à palavra de Cristo, a palavra desse maravilhoso Deus, devemos guardá-la no nosso coração, colocar como objeto da nossa atenção e obedecê-la diligentemente. E finalizamos dizendo o seguinte: devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, pois é pelo amor a Ele que nos submeteremos a Ele e serviremos a Ele nos nossos lares. Que nós possamos, como cristãos, os nossos lares sejam totalmente dedicados, e entregues à pessoa de Deus e à sua palavra. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça cada vez mais em nossos lares, fortalecendo para que possamos adorá-lo, cultuá-lo, servi-lo, obedecê-lo, para a glória do nosso Deus.